No Evangelho de João, capítulo 3, no último domingo à tarde, nós tratamos sobre Nicodemos e o encontro que ele teve com Jesus. Naquela ocasião ainda falamos sobre o discurso iniciado por Jesus no versículo de número 11. Hoje trataremos sobre a continuação desse discurso. Então, João capítulo 3, versículos de 16 a 21. Nós temos a continuidade do discurso que o Senhor Jesus fez perante Nicodemos. E diz assim o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídos as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, por serem feitas em Deus. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é a continuação do discurso iniciado no versículo 11. Discurso esse dirigido a Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um homem reconhecidamente ou com reconhecimento sócio-religioso. O contexto imediato, ele trata desse encontro entre Nicodemos e Jesus, quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, e naquele diálogo, então, o Senhor corrige os conceitos de Nicodemos, que por vez tinha em sua mente uma ideia de salvação por obras, salvação com base em seus méritos pessoais, sobretudo de obediência à lei de Deus, e Jesus aponta, portanto, que para que alguém herde o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos então questiona o Senhor, ora, mas como nascer de novo, sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno para nascer uma segunda vez? Jesus mais uma vez retifica a ideologia de Nicodemos, dizendo, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, a carne não traz nenhum proveito salvífico, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Seria, portanto, necessário nascer da água, batismo, e do Espírito, regeneração. Então, o discurso vai seguindo até que no versículo de número 11, Jesus passa a falar sozinho. Sozinho se entenda. Nicodemos passa a ouvir tão somente. A partir do versículo 11, não há mais um diálogo, mas tão somente Jesus apresentando esse discurso. No último domingo à tarde, como tratamos desse texto de Nicodemos, nós explicamos do versículo 11 ao verso de número 15. O texto de hoje, em apreço, falaremos sobre os versículos de 16 a 21, porque é nessa perícope que Jesus então apresenta
o teor da missão do Filho de Deus. E essa perícope, ela inicia com um versículo icônico, o verso de número 16, quando afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, não apenas por aqueles que seguem a fé em Cristo, mas também por pessoas de fora da fé, de fora da igreja protestante. Mas quando Jesus dá início, ou melhor dizendo, continuidade a esse discurso, agora apresentando a missão suprema do Filho de Deus, a saber, de Cristo, ele próprio que está discursando aqui, Jesus, por sua vez, aponta, tanto nos versículos 16 quanto 17, o teor dessa missão e a motivação dela. Jesus diz: olha, porque Deus amou o mundo, e esse mundo aqui se refere à humanidade, aos eleitos de Deus espalhados em toda a face da terra. Não é mundo naquele sentido de que o próprio João afirma que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo, o qual a Bíblia condena, apontando como não sendo ou não devendo ser objeto dos filhos de Deus, é um mundo no que tange a filosofia de vida, a perspectiva ou a maneira de se conduzir das pessoas que estão fora do reino de Deus. O mundo tratado no texto, João capítulo 3, está se referindo à humanidade. Deus amou os homens. Óbvio que esses homens aqui se encontram em um contexto de criação. Então Deus amou em sua criação os homens. Por que os homens? Porque a salvação é para os homens. Muito embora após a queda, o pecado original, a criação de Deus sofreu os seus efeitos degradantes. Então, o que motiva o Senhor a enviar o seu Filho, a demonstrar esse amor no pacto da redenção, onde o Pai resolve reconciliar consigo o pecador, e o Filho, por sua vez, se coloca voluntariamente como sacrifício, é esse amor pelos homens, por aqueles a quem Deus havia criado. E aí o texto vai prosseguir, vai dizer que Deus amou o mundo a ponto, estou parafraseando, de dar o seu Filho unigênito, o seu Filho da mesma natureza, para que todo aquele que crer no Filho não pereça, porém tenha a vida eterna. O versículo 17 lança luz sobre o 16. Ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, ele repete essa assertiva, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui nos cabe um questionamento. As Escrituras dizem que Deus julgará o mundo, e aqui o texto está dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse julgado por ele. A pergunta é: Jesus veio para julgar ou não o mundo? Resposta: os dois. Nesse momento, quando João afirma que Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, de fato, a primeira vinda de Jesus, de Cristo, a saber, é o que está tratando esse texto, ela não visa o julgamento, mas ela visa a proclamação das boas novas, a apresentação do Evangelho encarnado.
O que acontece nesse discurso de Jesus para Nicodemos era que os judeus tinham a concepção de que quando o Filho de Deus viesse, ele viria para julgar o mundo. Então, o que Jesus está fazendo aqui é esclarecendo para Nicodemos que o Filho de Deus já está presente. Porém, esse envio do seu Santo Filho não consiste, nesse primeiro momento, em julgamento. Não é uma vinda para promover juízo, mas é uma vinda para promover as boas novas de salvação em Cristo. Então, na segunda vinda, aí sim haverá o julgamento. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda do Filho de Deus. O Filho de Deus já veio e na sua primeira vinda, ele não veio julgar, mas ele veio trazer luz, salvação, evangelho, esperança de vida eterna aos pecadores. Portanto, quando o evangelista João afirma que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, João está fazendo uma afirmativa ou uma afirmação acertada. De fato, ainda que as Escrituras em outros momentos afirmem que Deus julgará o mundo, esse não é o momento do juízo. Jesus corrige, ou pelo menos continua corrigindo, conceitos equivocados que Nicodemos carregava em seu coração. Ainda que os judeus pregassem o juízo vindouro na ocasião da vinda de Cristo, do Filho de Deus, Jesus deixa claro que o envio do Filho de Deus consiste, no verso de número 17, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Mas aqui ainda cabe um questionamento doutrinário. A pergunta é: pastor, Jesus veio salvar todas as pessoas do mundo? Resposta: não. Obviamente que o sacrifício do Senhor Jesus, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade será salva. Salvos serão, conforme elucida-nos o texto na sequência, aqueles que creem nessa mensagem. Então, Jesus veio salvar aqueles que o Pai havia eleito desde a eternidade. E esses eleitos estão espalhados em toda a face da terra. E Jesus está transmitindo essa mensagem, especificamente nesse momento, contextualizando aqui a Nicodemos. Então, esse é o primeiro momento. De que se trata o envio do Filho de Deus? Filho esse que é unigênito, ou seja, da mesma natureza do Pai. Filho este que é Deus, como o Pai é Deus, mas nesta ocasião ele é 100% Deus e tornou-se também 100% homem. Ele veio para promover salvação àqueles a quem o Senhor havia eleito desde toda a eternidade. Ele não veio a priori julgar, mas trazer a salvação. E esse mundo não se refere em um sentido de universalidade de salvação, mas é a demonstração do amor de Deus à humanidade, e dentro da humanidade estão aqueles a quem o Senhor salvará. E esses serão salvos por crerem no Filho de Deus. Só os eleitos crerão em Cristo. Eles serão salvos por serem eleitos de Deus. Segundo momento do texto, versículos 18 e 19,
Nesse segundo instante, Jesus então passa a apontar a Nicodemos a ideia de julgamento. Agora sim, o Senhor vai tratar sobre o julgamento. E ele diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Observe que nesse segundo momento do discurso, ou da perícope, melhor dizendo, Jesus se reporta finalmente a uma ideia de julgamento. Julgamento esse que está por vir, porém que já se deu início. E o critério para esse julgamento, ou para a absolvição dessa condenação, começa a ser apontado no versículo 18. Quem nele crê, quem crê no Filho de Deus, que foi enviado em razão do amor ao mundo que Deus demonstrou, Filho unigênito do Pai, quem nesse crê não é julgado. Aqui cabe outra pergunta, mas eu já respondo e também já faço o questionamento. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta que cabe no versículo 18 é: por que quem crê no Filho de Deus não será julgado? A resposta é: porque a pena desses que creem já foi paga na cruz do Calvário. Os seus pecados já foram condenados em Cristo. Ora, se para o direito penal brasileiro, pena paga é pena esquecida, uma pessoa não pode pagar uma pena duas vezes, ou seja, pelo mesmo fato, pela mesma infração, ninguém pode pagar uma pena duas vezes, porque isso se considera in bis in idem, duas vezes pagando uma mesma pena, duas vezes sendo condenado por um mesmo erro, o que não diríamos, portanto, da justiça de Deus? Se até a justiça dos homens entende que pena paga é uma pena superada, não se trata mais daquela matéria, o que não diríamos do supremo juiz de todo mundo? Considerando que a pena daqueles que creem foi imposta sobre Cristo, Jesus Cristo foi sacrificado em lugar deles, a sua pena já foi quitada. Então, se a sua pena foi quitada, que julgamento cabe para alguém que diante do Senhor tornou-se justificado? Daí a resposta para a afirmação de João, de que quem nele crê não é julgado. Não é que aquele que crê em Cristo, ele está em uma condição melhor que aquele que não crê, no que tange a dignidade para a salvação. As Escrituras dizem que não há um justo sequer. Logo, todos os homens já nascem em uma situação de inimizade com Deus. Todos os homens já nascem incapazes de buscar a Deus. E levando isso em consideração, precisamos admitir que todos os homens estão no mesmo quadro de igualdade no tocante à salvação. Até o momento que, crendo em Cristo, a pena deles foi paga na cruz. E uma vez essa pena paga diante de Deus, eles estão justificados. E estando justificados, não há, portanto, razão ou fundamento para um julgamento. Essa é a explicação do verso de número 18. É claro que aqui eu inferi também o contexto jurídico que nós temos, mas o fiz
justamente para demonstrar que, se para os homens ou a justiça comum uma pena paga é uma pena superada, diante de Deus, que é o supremo juiz, essa justiça é altamente perfeita. Já no versículo de número 18, parte B, ele diz que, em compensação, aquele que não crê, ele já está julgado, ele já se encontra em uma situação de julgamento. Não é que ele tão somente será julgado na segunda vinda, mas ele já se encontra nesse estado de condenação. Ele já dá passos largos para o juízo. Verso de número 18, parte B, já está julgado. E qual a razão dele já estar julgado? O fato de não crer no Filho de Deus. O que é necessário observar até esse momento é que a centralidade desse texto se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele é a figura, a pessoa que faz a separação entre aqueles que já estão justificados e não serão julgados e aqueles que, portanto, já estão em um processo de julgamento, por conseguinte, condenação eterna. Por que Jesus? Porque a condição é crer ou não. Quem crê teve os seus pecados perdoados porque Cristo foi penalizado. Quem não crê se encontra em um estado permanente de juízo que será finalizado na segunda vinda de Cristo. Daí então a explicação. Verso 19, o julgamento, qual é? É este, que a luz veio ao mundo, continua se referindo a Cristo, Jesus falando sobre ele enquanto Filho de Deus, vindo ao mundo para promover salvação àqueles que creem. O julgamento é que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. A presença de Jesus Cristo no mundo, ela traz graça, misericórdia e salvação aos que creem. Mas em contrapartida, essa mesma presença, ela acentua, ela agrava o quadro daqueles que estarão perdidos. Por quê? Porque a presença da luz de Cristo nesse mundo de escuridão faz com que seja manifesta a preferência do pecador ao pecado, às trevas, em detrimento da fé e do reino de Deus. É nesse sentido que a presença de Jesus nesse mundo faz com que seja latente a situação do homem que está distante de Deus, que não conhece o Evangelho e, em razão das suas más obras e do seu coração infectado pelo pecado, ele não conhece, não busca, não crê. É verdade que para que ele alcance, seja alcançado pela fé e creia, Deus é quem o conduz a isso, pois o Espírito Santo, por meio da regeneração, isso está no mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, faz com que o homem nasça de novo, e nascendo de novo, esse homem finalmente crê no Evangelho. Mas o que está em voga nesse momento é o fato da presença do Filho de Deus enquanto luz denunciar a preferência dos homens. E a preferência dos homens, segundo o verso de número 19, consiste no fato de amar mais a escuridão, as trevas, em prejuízo da luz. Nessa perspectiva, Jesus, de fato, manifesta graça, misericórdia e amor àqueles que creem no Evangelho, mas a sua santa presença também acaba por tornar evidente a preferência
daqueles que não creem. É isso que trata o julgamento, versos 18 e 19. Terceiro momento do texto, versos 20 e 21. Aqui o Senhor vai passar a fazer um contraste entre a verdade e as obras. Observem, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nesse último momento, na finalização do discurso do Senhor Jesus, ele traz à tona algo que era muito presente à mente de Nicodemos, a ideia de obras. No entanto, essa ideia de obras na mente de Nicodemos, para quem está sendo feito esse discurso, é uma ideia de salvação. Então, Nicodemos tinha o conceito de que, por obedecer ou lutar para assim fazer obediência à lei de Deus, teria ele a dignidade de herdar a vida eterna. Desde o início do capítulo, Jesus vem corrigindo os seus conceitos. Mas nesses últimos 2 versículos, o Senhor retoma aquela ideia de Nicodemos de obras. E aí o Senhor passa a retificar mais uma vez. Ele diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Jesus está dizendo aqui que a luz torna, ou melhor dizendo, denuncia as más obras dos homens. E ninguém quer ser denunciado por absolutamente nada. No caso dos homens aqui, a presença de Jesus faria as suas obras evidentes. E as obras dos homens, essencialmente, eram obras más, que elas estavam sendo ou estavam à mostra em razão da presença da luz. Se nós imaginarmos a ideia de... imagine você, eu vou fazer uma analogia aqui que me veio à mente agora. Imagine você, durante a noite, adentrar uma casa que está tudo absolutamente escuro. E há um verdadeiro transtorno, tudo absolutamente desarrumado, fora do lugar, fora de ordem. Você está naquele lugar, você não consegue perceber como ele está em razão da escuridão. Mas quando a luz é acesa, ela acaba por expressar ou por tornar conhecido todo aquele ambiente. A presença da luz denunciava a preferência dos homens pelo mal, pelo pecado e, consequentemente, pela perdição. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. Mas não apenas isso, ele também não quer se achegar à luz. Por quê? Porque a luz vai arguí-lo de suas más obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É importante também notar que Jesus não está apontando aqui as obras como causa de salvação. A intenção de Jesus não é dizer aquele que pratica o mal vai para o inferno e aquele que pratica o bem vai para o céu. Não é essa a intenção. Muito embora aquele que está ou que não crê em Cristo sofrerá a pena do julgamento.
aquele que crê terá a sua pena, ou já teve a sua pena paga em Cristo. Ora, se a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, como afirma o apóstolo Paulo no capítulo 2 do livro de Efésios, logo não é por obras. Mas por que Jesus trata tanto de obras aqui? Não são obras para a salvação. Jesus não está dizendo que o homem será salvo por praticar o bem. E isso fica implícito no versículo de número 21, quando ele afirma que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque feitas em Deus, ou seja, obras as quais o Senhor aprova como produto de salvação. Nós estamos tratando de alguém que crê no Evangelho. Por crer no Evangelho, vive na prática da verdade. Vivendo na prática da verdade, essa luz manifesta as suas obras, e as suas obras são obras feitas em Deus. Quem pode fazer obras em Deus se pelo Espírito Santo não for regenerado? É sine qua non, é uma condição indispensável que para que se pratique obras em Deus, ou segundo a vontade de Deus, esse tenha sofrido a regeneração do Espírito Santo, tenha sido transformado pelo Evangelho da salvação. Agora, se coloque você no lugar de Nicodemos ouvindo isso. Jesus corrige uma série de conceitos de Nicodemos, e ao final do seu discurso, o Senhor não pega as obras e atira no lixo, mas ele coloca-as no lugar adequado, pois ele já havia apontado a Nicodemos que só nascendo de novo para herdar o reino de Deus, só sendo regenerado pelo Espírito Santo. E agora, como consequência, esse homem pratica obras em Deus, pois Deus também nos chamou para a prática das boas obras em Cristo Jesus. Consequência da salvação. Bom, nós não temos, ao término dessa perícope, a definição de Nicodemos com relação a Jesus. O texto não afirma que se Nicodemos creu na mensagem do Senhor Jesus ou não. Particularmente, nos leva a entender que Nicodemos não creu, porque comumente nas Escrituras, quando alguém cria no Evangelho, o próprio evangelista fazia o registro dessa crença. Então é muito comum nos evangelhos a gente perceber pessoas que se aproximam de Jesus, ouvem a sua mensagem e o Senhor declara a salvação delas, ou o próprio evangelista faz menção dessa salvação. Mas comumente e sobretudo o próprio Jesus já menciona: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. João capítulo 8, a partir do versículo 1. No caso de Zaqueu, onde Jesus afirmou: hoje houve salvação nessa casa. Não é o que nós percebemos aqui ao término desse discurso de Nicodemos. Mas uma coisa a gente precisa admitir, e a partir daqui eu quero aplicar o texto. Nós precisamos admitir que Jesus foi preciso na mensagem e em todos os esclarecimentos que ele trouxe a Nicodemos. Nicodemos aqui não faltou conhecimento trazido a ele. O que faltou foi fé, é diferente. E a partir daqui eu quero começar a apontar a nossa situação. Talvez você seja uma pessoa muito intelectual ou se julgue dessa forma. Talvez você pense que você está em um grau de conhecimento superior àquilo que a igreja anuncia. Talvez ainda você imagine que você não esteja nesse grau de superioridade. No entanto,
você não adota isso como verdade, pois quem assim o faz age de modo alienado. Eu quero te dizer que o que fez a diferença em toda essa situação foi a presença ou não da fé. É óbvio que Deus chamará homens cultos aos olhos desse mundo. Mas é curioso lembrar que Deus trouxe à tona coisas que para esse mundo não eram gloriosas para envergonhar aquelas que assim se consideravam. É importante lembrar que Deus, quando elegeu, Ele não fez acepção de pessoas. E ainda que você pense, ora, só no fato de Deus eleger, Deus já fez acepção de pessoas. Se Deus destina o homem à condenação eterna, aquilo é tão somente o seu merecimento. Se Deus escolhe pessoas que herdarão a eternidade, aquilo é a manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Deus não está obrigado a salvar toda a humanidade, mas o critério é evidente, é crer no Filho de Deus. Nicodemos, de fato, era um homem culto, era um homem respeitado. Nicodemos era um senhor da sua época. No entanto, o texto sagrado, ele não afirma salvação a Nicodemos. Nós temos um intelectual, para a sua época, supostamente equivocado, supostamente não, totalmente equivocado no que tange a fé e a salvação. Para esse mundo, de fato, é valioso ser considerado como um intelectual. Só que para o reino de Deus, o que importa é crer naquele que foi enviado a este mundo. A intelectualidade do homem de absolutamente nada vale se em seu coração não houver fé. Se ele não tiver não apenas uma fé, mas que essa seja genuína. E sendo genuína, ela será no Filho de Deus. E sendo no Filho de Deus, esse homem saiu de um estado de julgamento para absolvição. E no contexto jurídico, seria uma absolvição sumária. Seria perdoado, no contexto teológico, perdoado imediatamente dos seus pecados, considerando que os pecados foram pagos na cruz. Nessa situação que me refiro à absolvição sumária. Nessa ideia imediata de alguém que em uma primeira audiência já tem sua problemática resolvida. Não no sentido de um inocente que está sendo acusado injustamente, mas num sentido de alguém que de fato é culpado. De fato, é sobre sua vida o peso da mão de Deus. Mas Cristo recebeu essa carga e justificou aquele que creu. Nessa perspectiva, aqueles que creem, eles já deixam de ser julgados. A propósito, eles não serão julgados. Em contrapartida, aqueles que não creem, eles já estão sendo, ou já estão em um quadro de julgamento. E nesse processo de julgamento, serão sentenciados ao término ou de suas vidas, ou na volta de Cristo. Pois as Escrituras dizem que após a morte segue-se o juízo. E o que é o juízo? O julgamento. Você em vida está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, que traz esperança, vida, amor e luz à sua alma.
O que você está vendo agora, quer seja ao vivo, nesse exato momento, ou qualquer outro dia, acompanhando pelo YouTube, é uma mensagem que está apontando o caminho da eternidade. E o caminho da eternidade, como tem feito essa mensagem ao longo da sua exposição, é Cristo Jesus. Ele é a luz que expõe o pecado dos homens, mas Ele é a luz que veio iluminar os homens para que possam enxergar o Evangelho e, vendo o Evangelho, sejam salvos. A gente precisa ter em mente que Deus é amoroso, e a expressão do amor de Deus não está na maneira como desejamos interpretar a Deus. As pessoas dizem, todo caminho leva a Deus, mas as Escrituras dizem que Jesus é o caminho. Ela não cita Jesus como sendo uma alternativa, mas sendo como uma condição sem a qual ninguém verá a Deus. Logo, segundo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, o homem só tem um caminho, que conduz à vida, à verdade e que o conduz ao Senhor. Então, o amor de Deus, ele não deve ser avaliado com base naquilo que julgamos ser amor, porque o amor de Deus já é expresso na pessoa de Jesus, quando Deus amou a mim e a você, a tal ponto de entregar o seu Filho unigênito da sua natureza para que morresse no nosso lugar. Essa é a expressão do amor de Deus. É óbvio que, paralelamente a isso, nós podemos criar frases ou máximas que expressem o amor de Deus, mas nenhuma frase ou máxima ou dito popular expressará com perfeição o amor de Deus, senão Cristo encarnado, morto, ressurreto e assunto aos céus. Essa é a maneira mais precisa de expressar o amor de Deus. Creia nessa verdade, pois os que creem nessa verdade, eles são aproximados da luz. E sendo eles aproximados da luz, como afirma o verso de número 1, as suas obras são manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus te abençoe e aplique essa verdade santa ao seu coração, para que você que assiste esse vídeo tenha, ou melhor dizendo, está tendo a oportunidade de crer, para que não pereça, mas para que herde a eternidade na presença do Senhor.